E aí, pessoal, voltando com os vídeos sobre política, tá? Sobre as eleições de 2022, eu mudei um pouquinho o que eu tinha pensado, em vez de fazer sobre cada candidato, pelo menos os principais, e depois alterar e e falar sobre os menores, assim, falar sobre todos, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, então, mas fala sobre todos aí pra gente. Fica também mais condensado, eu acho que até fica mais fácil de ler. Se fala uma vez só, até porque não tem como se falar, não tem como não se falar de outro candidato como se fala de um. É muito interligado. Então, primeiro vamos lá, o que, que o presidente faz? O presidente faz, primeiro ele é chefe de governo e chefe de Estado, né? O que, que são esses dois? Ele representa o Brasil fora, perante as outras nações, e ele administra a nação, com as políticas públicas, sociais, econômicas, né? E que ele recebe, e nisso ele tem ajuda dos seus ministros, né? Tem alguns presidentes que precisam, consideram válido ter muitos ministérios, outros nem tanto, né? Mas é uma questão que realmente o quanto é que é através dos ministérios que o executivo realmente executa suas políticas públicas, né? Vamos lá, começando com os candidatos. Primeiro, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente, candidato à reeleição, pelo Partido Liberal. Ele. O que falar do primeiro do Bolsonaro? Como ele se mesmo classifica, ele é um tosco. Ele é o tio do pavê. Sabe aquele tiozão lá que faz piada do pavê? É o cara assim, e ele como presidente não mudou. Baixou um pouquinho, porque muitas vezes era falado isso, principalmente no início do mandato dele. Ele faz comentários que não são muito felizes, tá? Só que aí vem uma crítica à oposição dele. A oposição dele é tão fajuta, tão pífia, tão mentirosa, que até coisas que seriam realmente verdadeiras, que seriam para dar um peso. Putz, que Bolsonaro, como é que tu fez isso? Explica isso aqui. Cara, são desconsideradas, porque realmente tem muita mídia mentirosa, principalmente grandes veículos, né? Os grandes veículos de jornalismo se provaram que eles não são jornalistas, que eles são só financeiros, que quem paga mais leva a notícia, leva o que eles têm. E Bolsonaro mostrou isso para a população. Era uma verdade, muitos outros já tinham falado, só que a população, digamos assim, não via. E, e essa mentira descarada faz elevar, na verdade, a popularidade do Bolsonaro. Forçosamente rebaixado a popularidade dele, ele tem uma popularidade bem alta, tá? Não quer dizer que todo mundo aprova, não quer dizer que nem que a maioria aprova, né? Mas ele tem uma mobilização muito grande, né? Foi o primeiro candidato que realmente entendeu as mídias sociais e por isso que certos poderes e poderosos não gostam de mídias sociais, porque dá voz a todos os babacas e não só os babacas que estão lá em cima. Então dá voz a todo mundo, por mais idiota que a pessoa seja, e não só os idiotas que têm dinheiro e poder, né? Então, porque não é porque o cara é poderoso que tem imune a ser um idiota. E pelo que a gente provou e vê, é o que realmente mais tem. Tá? O que mais tem é gente louca para ser um ditador e com raiva porque o Bolsonaro acabou não sendo um ditador. Tá? Aí vem aquelas coisas. Ah, ele é genocida, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. São narrativas, não são provas. É argumentativo. Tu não quer votar no Bolsonaro? Beleza. Não vota. Mas não vota porque tu não gosta. Ponto. Eu não concordo com essa visão de mundo. Bababá, bababá. Ponto. Mas não mente. Não seja um mentiroso pra dizer, é porque ele é genocida, é porque não sei o que, porque não sei o que. Porque foram narrativas criadas em cima dele. Sabe? Chegaram a menosprezar o atentado, a vida que ele sofreu. E eu vi pessoas dizendo que realmente que aquilo tinha que ser daquele jeito. E depois elas dizem que você não pode falar mal de uma outra pessoa por causa da sexualidade dela, coisa do tipo. O que, por favor, tu pode falar mal de todo mundo. Isso é liberdade de expressão. Então essas pessoas que não gostam de que os outros digam as coisas, vão sozinhos para uma ilha. E já tem ilhas que são que tem ditadores lá, então vão para lá, pô.
sabe? Não concordo, não tenho, realmente a minha questão é com liberdade, por mais besta, por mais idiota que seja a liberdade, ela tem que ser dita, ela pode ser dita, se a pessoa não quer dizer, não diga também, porque é livre para não falar, mas tem que falar, mas tem que ter esse direito, a possibilidade de falar. Então, muito que se falou que o Bolsonaro ia ser durante o mandato dele, e talvez ele pudesse ser, mas os opositores se correram na frente para serem eles, né? E é isso principalmente o judiciário, né? STF, não todos, mas alguns nomes aí desmoralizaram tão grande o judiciário, sabe? Que tenho colegas do judiciário que têm vergonha de falar que eles são do judiciário. E, inclusive colegas esquerdistas, tá? Colegas esquerdistas, colegas de direita, colegas liberais, conservadores, comunistas, socialistas, centro, vários têm falado. Tenho vergonha de falar que sou que trabalho na justiça. Foi isso que eu vi esses anos. Pois bem, aí vem uma coisa. Lula, segundo, ou primeiro, né? Mas o principal opositor do Bolsonaro. O Lula tem uma questão. Vamos lá. Ele mesmo disse acho que só na Globo, que foi o único debate que ele participou, né? Não lembro se ele participou do da Band, não. Agora tô em dúvida. Mas assim, ele falou que que ele foi descondenado, né? Que ele não deveria mais nada à justiça. Ele não deve, criminalmente, porque prescreveu, passou o tempo de punir ele, porque eles esperaram ir até o final para dizer, opa, não era em Brasília, desculpa, não era em Curitiba, era em Brasília, como se ninguém pudesse ter visto isso antes. Isso é uma coisa que eu creio que tem que mudar na legislação penal brasileira. É assim, opa, era uma nulidade que ninguém viu. Pois é, e quando é que tu percebeu isso? Só agora. Tá, mas tu não viu quando teve todas as intimações? Viu. Não disse? Peremptou. Virou juízo natural. Se todo mundo concordou com aquele juízo e foi decidindo, virou o juízo inerente a ser o julgador. Ponto. Sabe? Porque a questão não é Lula. A questão é que tem vários criminosos, traficantes, que se beneficiam dessa mesma tipo de regra. E é uma impunidade besta. Realmente uma legislação criada para não ser, para não punir, para que os crimes não sejam punidos e que os crimes compensam. E aí vem, por que eu estou falando isso? Porque o Lula diz que ele não deve nada. Deve, está sendo cobrado justamente pelo evasão fiscal. Não sei se é esse o crime que ele cometeu, mas as multas fiscais, o que ele não declarou imposto. Tá? Teve corrupção, foi provado, tá? Não vai dizer, não teve. Tá, então, não teve, tu desgruda dos órgãos genitais do Lula porque ele precisa usar, tá? Então, teve, ponto. Mas eu não concordo com o Bolsonaro. E aí vem uma outra questão. Mas então por que tu tem que votar no corrupto? Por que tu tem que votar em alguém que é imoral? Por que alguém tem que votar que preferiu tirar o dinheiro do Brasil para colocar em países amigos, não terminou obras para terminar obras lá fora? Por que tem que votar nesse tipo de pessoa? Se você prefere votar nesse tipo de pessoa, é porque a tua moralidade é fraca. Porque realmente você é corrupto, você gosta de alguém que faz mal. Você é aquela síndrome da mulher do bandido, falam, né? Então você é isso. Né? Porque vem sempre que, mas eu sou socialista, progressista, não vou votar nunca no Bolsonaro. Exatamente, não vote nunca. Mas vote no Ciro, então. Por que não votar no Ciro? E o Ciro tem falado as verdades sobre o Lula. O interessante é que o Ciro não precisa falar mentira sobre o Lula. O Ciro está falando a verdade. Só a verdade. E até que enfim o Ciro entendeu que o Lula nunca vai largar o osso. O Lula pode estar decrépito, morrendo no último dia. Ele não vai passar o bastão pro Ciro nunca. E o Ciro entendeu que ele tem que puxar a esquerda pro lado dele. E é o correto. E realmente eu fico... Por que a esquerda não vota no Ciro? Mas não vai pro segundo turno. Então por que todo mundo, em vez de votar no Lula, votasse no Ciro? Todas as pessoas de bem, que são de esquerda, que tem muitas, eu não estou dizendo de bem de esquerda,
tem pessoas de bem pra tudo que é lado. Por que as pessoas de bem não votam no Ciro? As pessoas de bem de esquerda. Qual que é o problema? Ah, ele é grosso, ele é meio estúpido, não sei o quê. Pois é, mas ele tá falando só a verdade sobre o Lula. O Lula precisa falar mentira sobre os outros. Os outros candidatos precisam falar muitas vezes mentiras entre si. Mas o Ciro tá falando a verdade sobre o Lula. Não acredita na direita. Não acredita no Bolsonaro. Não acredita em outro. Acredita no Ciro. Aquele cara que andou junto com o Lula por muito tempo. Por muito e muitos anos. Tá? Então o meu apelo é: tu é esquerdista, tu não vai votar no. Nunca tu vai votar no centrão, na direita. Então vota num nome que não é um corrupto. Tá? Ah, mas ele foi investigado. Todo mundo pode ser investigado. Se tu tá na frente, tu vai tomar pedrada. O Bolsonaro foi, a família dele foi, não foi provado nada, várias coisas foram arquivadas. Mesma coisa com o Ciro e a família dele, foram investigados, não foi provado nada. Sabe? Não é corrupto. Por que tem que escolher um corrupto? Por que tem que escolher o Lula? Né? Então, sinceramente, se tu quer votar no Lula, vá se ferrar sozinho. Tá? Cara, deu 11 minutos. Queria falar dos outros, eu vou falar dos outros candidatos em outro vídeo. Tá? E porque nisso ficam só os 3 principais. E, sinceramente, eu faço um apelo. Direita, esquerda, vamos se unir para enterrar o Lula. Ah, mas se o Ciro ganhar na frente... Cara, se o Ciro ganhar do Bolsonaro no segundo turno, tô felizão. O Lula. Não porque o Lula é mau, nossa, mas porque ele representa tudo que é de ruim no Brasil, que é você deixar as pessoas morrerem no SUS para criar estádio. Porque como o Ronaldo Fenômeno falou, não se faz estádio com hospitais, né? Não faz Copa do Mundo com hospitais. Então, e não se faz corrupção com gente rica. Você não pode se virar um ditador se as pessoas são esclarecidas, se as pessoas têm educação. Tá? E não. O Lula não quer que vocês leiam. Eles querem que vocês leiam a cartilha deles. E a pena deles. Tá? Então que é muito... E outra coisa, quem muito parece ser bonzinho, tome 2 vezes cuidado. Que são as pessoas que realmente vão te ferrar quando for possível. Quando você não for mais útil, elas te ferram. Tá? Pessoas toscas, grosseiras, como Ciro, Bolsonaro, que se eles querem te fazer mal, eles vão te fazer mal na frente mesmo. Tá? Então, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Deu longo, deu 13 minutos. 13. Fica na lembrança isso, fica na memória isso, tá? Valeu, galera.